Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Lá vamos nós para mais uma live aqui no Instagram. Vamos lá que o Instagram está informando os seguidores que eu estou ao vivo agora. E uma live muito importante, né? Muito interessante, que é falar um pouco acerca, aliás, continuar falando, né? Acerca do sistema socioeducativo. Antes de eu entrar nessa questão, é muito importante eu começar a fazer alguns agradecimentos. Agradecimentos a quem? A vocês. A vocês de uma forma geral. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas, seja nos comentários de algumas postagens que eu faço aqui no Instagram, seja no meu direct, seja também algumas mensagens para quem tem o meu telefone de contato, né? Algumas mensagens no WhatsApp dos pessoal falando que tem gostado das lives, tem gostado das postagens que eu tenho feito, alguns vídeos também que eu tenho gravado, deu para perceber que eu gosto bastante de falar, né? Adoro falar. Vou procurar diminuir um pouquinho os meus vídeos. Se bobear, eu fico mais de uma hora falando. Mas enfim, a gente tem que delimitar, porque o Instagram também não tem espaço para isso tudo. Mas eu quero agradecer, né, a todo mundo que tem se manifestado, as pessoas que têm comentado, que têm gostado, né, de acompanhar as temáticas que eu tenho colocado aqui, algumas postagens, e a gente está com um tema central, que é discutir socioeducação. Tudo que faz parte da socioeducação. Medida socioeducativa, ato infracional, adolescente em conflito com a lei. Conhecemos um pouquinho, né, como que funciona a pedagogia institucional referente à socioeducação aqui no estado do Espírito Santo. E a gente não poderia falar de socioeducação sem citar essa categoria profissional que nós vamos comentar aqui hoje, que são os agentes socioeducativos, nesses profissionais que, bom, não é hipocrisia falar e não é nenhuma uma falácia, ou seja, uma falsidade mencionar isso, que o sistema socioeducativo não funciona em nenhuma hipótese sem essa categoria profissional, que são os agentes. Até numa postagem que eu coloquei na semana passada, né, alguns depoimentos de agentes socioeducativos baseado, né, num artigo, numa pesquisa que foi feita e que eu encontrei, né, nas minhas navegações aí pela internet, pelo Google Acadêmico. Me deparei com um artigo muito importante, muito interessante, que é os agentes socioeducativos falando, né, um pouco sobre o trabalho deles. E um me chamou muita atenção que foi exatamente sobre isso, né? Um mencionou que o sistema socioeducativo não funciona, ele não acontece sem a participação dessa categoria profissional. Então vamos falar um pouco sobre eles, sobre os agentes socioeducativos, e hoje eu convidei, né, dois grandes personagens que eu tive o prazer e a satisfação de trabalhar numa unidade socioeducativa, que é o Genei Quintino e o Felipe Barbosa. Eu particularmente, vou confessar uma coisa aqui para vocês. Para eu chamar alguém para participar da live comigo, duas coisas eu tenho que observar. Primeiro é o caráter profissional e depois o caráter pessoal. Então, não é qualquer tipo de convidado que eu chamo aqui para a live. Tem que ter os dois tipos de caráter, pessoa e profissão. Então, eu chamei hoje, né, mais convidados aqui para a live para falar sobre esse tema, que é o Genei e o Felipe. Já irei adicioná-los agora, e antes de adicioná-los, deixa eu me autodescrever, que é uma metodologia que a gente utiliza em todas as lives, né, levando em consideração pessoas com deficiência, né, visual. Então, eu, né, Lívia Gaspari, sou assistente social de formação, no momento estou no mestrado, estou, né, atuando como pesquisadora no momento. Eu me considero uma pessoa branca, tenho cabelos castanhos escuros com algumas mechas loiras, os meus cabelos são cacheados, estou utilizando o batom que eu particularmente adoro, amo, depois, é claro, do batom laranja, que é o batom rosa. A minha blusa hoje está multicolorida, né? Tem várias cores, como vocês podem estar observando, cor rosa, para poder combinar com o meu batom. Uma cor preta, né? Uma cor forte, eu particularmente também gosto muito da cor preta. Tem também a cor azul, que demonstra confiança, que é exatamente essa paleta de cores que eu escolhi para o meu Instagram profissional, que é o azul, para demonstrar confiança para as pessoas, levar a confiança para as pessoas. Tem também uma cor, vou citar que é begezinha aqui para não errar, né? Porque existem algumas cores que a gente nem conhece. Então, eu vou classificá-la dessa forma. Estou num quarto. Um quarto, ele tem paredes azuis, para reforçar mais ainda para vocês essa questão da confiança. Cortina bege também, né, uma janela. E atrás tem uma cama, cuja coxa da cama tem uma bandeira do Palmeiras. Parece que ontem, né, o Palmeiras jogou bola junto com o Flamengo. Parece que o Palmeiras foi campeão. Nada que isso, né, nos interessa na nossa live, é claro, né? Palmeiras foi campeão em cima do Flamengo, enfim, é apenas um pequeno detalhe, né?
mas mais ou menos para vocês entenderem o ambiente onde eu estou hoje, agora alocada. Então, sem mais delongas, deixa eu chamar aqui então os meus dois convidados, que pelo que eu observei aqui, o Lúcio Dutra está saindo. Só porque eu falei que o Flamengo perdeu, né? Meu Deus. Foi mal, Lúcio. Eu fiz apenas escrever o quarto que eu estou, desculpa, mas enfim. Então, deixa eu chamar aqui, né, os meus dois convidados, que pelo que eu observei, eles já estão a postos, para a gente poder começar a nossa live. Então, vamos lá. Começando por ordem alfabética, convidando primeiro Felipe. E vou mandar também a minha solicitação agora para o Genei. Felipe, muito boa noite. Boa noite, tudo bem, Liz? Seja bem-vindo. Genei, muito boa noite, meus queridos. Meus grandes parceiros, tudo bem? Tudo jóia. Como é que foi o dia hoje? O trabalho hoje puxado? Como é que foi? Foi um pouco corrido, mas deu tudo certo, graças a Deus. Faz parte. Nossa rotina é assim mesmo, faz parte. Então vamos lá então, meninos, vamos começar agora a falar sobre esse tema, né, socioeducação, a figura, né, do agente socioeducativo dentro do sistema. Nada melhor do que chamar vocês, convidar vocês para poder falar sobre isso junto comigo, em primeiro lugar, é claro. Quero agradecer vocês terem aceitado, né, esse convite, e é uma responsabilidade, né, vocês estão representando, né, os colegas de vocês, né, nesse momento aqui, e vamos falar um pouquinho, né, sobre o trabalho, sobre as atividades, e os demais colegas também, que eu já vi que tem uma galera aqui, que bom que vocês estão aqui participando junto com a gente. Vamos conversando, vamos trocando ideia, vamos falar um pouco acerca dessa categoria profissional que é muito importante. Meninos, então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem é que vocês se autodescrevessem, como eu acabei, né, de fazer agora, e em seguida que vocês dois se apresentassem, falassem um pouquinho, né, do local de trabalho de vocês, onde vocês estão atuando no momento. Boa noite mais uma vez. Boa noite. Eu sou Felipe, né, sou agente socioeducativo. Eu me considero uma pessoa parda, tenho cabelos curtos, olhos castanhos, estou vestindo uma blusa vermelha, estou num ambiente aqui com azulejo na cor cinza e tenho um pouquinho de barba aqui. Boa noite, meu nome é Genei, eu me considero pardo, né? Tenho os olhos azuis, né? Cabelo preto, estou num ambiente aqui em volta branco, casa toda branca, e assim, eu fico muito agradecido pelo convite que vocês me fez. Ok, meninos? Então vamos lá então, vamos começar. Bom, a gente tem, a princípio, assim, né, uma imagem, muitas pessoas têm uma curiosidade de saber exatamente como que é o trabalho do agente socioeducativo. E até no próprio artigo que eu comentei, né, no início da live aqui, deixei alguns depoimentos no Instagram, depois o pessoal, né, dá uma olhada, tem um profissional que ele falou que ele tinha prestado serviço público para uma unidade socioeducativa, trabalhar com adolescentes, sem saber exatamente do que se tratava nessa categoria profissional, o tipo de atividade que ele exerce dentro, né, da unidade, dentro da socioeducação de uma forma geral. Então, queria que vocês dois comentassem de uma forma ampla, de uma forma geral mesmo, como que é o trabalho desenvolvido pelo profissional agente socioeducativo dentro do sistema socioeducativo. Quem começa? Vamos lá. Felipe, meu amigo Felipe, tem mais experiência nesse ramo que eu. Que isso, Genei. Então, vamos lá. O agente socioeducativo, ele tem a função, assim, além da segurança, de fazer a segurança, né, dos adolescentes, ele também ajuda no acompanhamento do socioeducando, nas oficinas, entendeu? Com a entrega de alimentação, se precisar, escoltas também, entendeu? Como que é o dia a dia, assim, por exemplo, desde o início das atividades do menino? Ele acorda, deve ter algumas outras atividades, tipo escola, alguma outra questão. Como é que é o dia a dia, assim, nesse espaço? Como é que se desenvolve as atividades com a participação desse profissional? Então, ele, assim, tem o despertar dele às 7 horas,
E aí, a partir desse momento, eles são retirados dos alojamentos, aí tem o encontro da manhã, onde eles falam como foi a noite, se está precisando de alguma demanda, entendeu? Fala o estado de ânimo, junto com o agente, que está ali lado a lado, e logo em seguida é entregue o café da manhã, e eles aguardam para ser encaminhado para as oficinas ou algum atendimento técnico. Uhum. Genei, tá doido para falar, já tá com um sorrisinho já aí nos lábios já. É como assim o meu colega Felipe falou, né? O trabalho de um agente socioeducativo é muito importante porque é a fase de orientação desses adolescentes que cometeram um ato infracional. No despertar, existe uma jornada que vai dizer o que vai ser feito naquele dia. Essa jornada, de manhã, nós pegamos a jornada, olha, tal hora tem curso, tem determinado curso, tal hora tem determinada oficina. E seguimos aquela jornada pedagógica que é feita para nos orientar. Através dessa jornada, podemos ter uma estrutura melhor de trabalho com todas as equipes. Ok. Numa última live que a gente teve, que foi com o psicólogo Sérgio, né, vou falar porque está gravado, né, aqui no Instagram, ele falou um pouquinho, né, sobre várias atividades que tem dentro do espaço, né, socioeducativo, enfim, especificamente, né, da unidade onde vocês trabalham. E tem também, por exemplo, a questão da escolarização. Teve até uma usuária, né, que estava acompanhando a gente na live, perguntou um pouco, né, acerca de como que é realizada, né, a escolarização dentro do espaço socioeducativo. E tem a participação também dos profissionais no sentido do apoio, né, para que o processo de ensino e aprendizagem ele aconteça. Queria que vocês comentassem um pouquinho, né, matassem a curiosidade assim, do pessoal, como que é a escola dentro desse local e de que forma que os agentes contribuem para que esse processo aconteça. Então, lá na nossa unidade, além da gente fazer o acompanhamento com os adolescentes, né, até o espaço pedagógico, a gente faz a segurança tanto dos professores quanto dos próprios socioeducandos. E, assim, às vezes a gente dá algum apoio, algum suporte à equipe pedagógica lá da unidade, entendeu? Bom, né, como meu colega Felipe falou, naquele espaço ali existe uma gestão compartilhada com a secretaria, né, SEDUI lá. Nós, como agente, acompanhamos aqueles adolescentes dentro daquela sala de aula e muitas das vezes acabamos, sim, conversando com ele, ou tirando alguma dúvida que ele nos solicita, entendeu? Tudo assim em parceria, que é uma boa que os professores trabalham unidos com a gente. Eles não reclamam sobre isso, pelo contrário, eles nos incentivam sempre a melhorar nosso conhecimento. Procuramos também orientar, às vezes o adolescente precisa disso, vamos lá, ajudamos. É uma parceria muito boa, tá? Com todos os agentes que se encontram lá, trabalhando, seja qualquer gente está lá, sempre está lá, referência. É ótimo, essa parceria lá, graças a Deus, está dando certo até hoje. Então, no caso a escola, né, tem uma parceria, né, Secretaria Estadual de Educação disponibiliza profissionais de fora para levar né, a escolarização para dentro do espaço socioeducativo. E vocês, então, é interessante você falar dessa questão da parceria, isso que é muito bacana, no sentido de vocês estão lá para fazer a segurança, mas às vezes algumas atividades de cunho pedagógico vocês também fazem para poder contribuir para que as atividades aconteçam. No caso, dentro do espaço, né, de sala de aula, às vezes o adolescente está com alguma dúvida, seja alguma matéria, matemática, história, português, enfim. Aí vocês ajudam, né, tem esse feedback, essa parceria mesmo, né, vamos colocar essa palavra assim, junto com esses profissionais. Sim, porque os professores de lá, eles não se importam, não tem aquela vaidade. Pelo contrário, ali tudo que ocorre é em prol do melhoramento do adolescente que se encontra ali. Não existe essa questão, eu sou professor, você é o agente. Não, todos estão ali para melhorar o conhecimento do adolescente. É uma parceria muito boa com todos os professores que existem lá. Eu percebo que é uma parceria boa e uma parceria que, inclusive, tem que ser até muito bem parabenizada e até aplaudida, né? No sentido... Porque só para a gente pensar. Não sei se eu estou exagerando na minha fala, se eu tiver, por favor, vocês digam. Porque, assim, a figura do agente é mais uma figura para a sociedade, para quem não conhece o trabalho da categoria, no sentido do profissional opressor,
no sentido profissional que agride, que maltrata, essas coisas todas. Então, o que vocês trazem à realidade, de uma forma geral, é algo completamente diferente, né, do que a sociedade, ou às vezes do que a própria mídia também coloca, né? Há uma parceria, há além de uma parceria, né, um trabalho muito bem desenvolvido com adolescente, há também essa parceria com outras categorias profissionais, no sentido do ajuda e do auxílio, questões que nem são obrigação de vocês, se for para a gente colocar, né? Só para a gente pensar numa forma geral, seria uma segurança e um cunho pedagógico, no sentido do despertar e de outras coisas que vocês vão falar mais na frente. Mas ajudar não seria uma obrigação, mas vocês fazem realmente porque vocês gostam. Estou exagerando ou seria essa uma verdade mesmo? Sim, porque eu gosto, o Felipe gosta, entre outros a gente se encontram lá, gosta, eu acho que é importante, né? Essa parceria em prol, porque às vezes o professor está atendendo lá, de repente é uma coisa que a gente sabendo, se não tem dúvida, a gente fala, professor, consegui entender isso aqui não. E acaba até revivendo essas matérias que a gente estudamos, né? Excelente, tá? Isso aí. Essa é uma das partes também muito boas e muito importantes. Questão de biblioteca. Eu estava assistindo um programa, até comentei com vocês, né, numa das nossas conversas, na nossa preparação da pauta da nossa live, e eu estava vendo alguns flashes, assim, não vou saber dizer com exatidão várias questões, mas vou trazer para o debate aqui, né, as questões principais. Que foi que eu vi uma entrevista num programa de televisão, do estado do Rio de Janeiro, de um ex-detento, ele ficou 10 anos preso, no sistema prisional, né, de adulto, e aí ele trouxe que, convivendo, né, com os outros detentos, ele não gostava muito da conversa, do papo, né, das outras pessoas que estavam também, né, enfim, em situação de privação de liberdade lá. E aí ele falou que os assuntos eram, tráfico, vamos tomar a boca de fumo de não sei quem, vamos matar não sei quem, e por aí vai. E aí tinha uma biblioteca dentro, né, daquela unidade prisional, e aí ele resolveu simplesmente fazer do limão uma limonada. Então ele foi, durante esses 10 anos que ele ficou preso, ele leu mais de 100 livros. E aí ele saiu de lá, com uma mão na frente e outra atrás, não tinha emprego, não tinha R$1 no bolso. Só que esses livros deram muitas ideias para ele, muitas reflexões, muito aprendizado no sentido até do empreendedorismo. Então ele saiu de lá, pegou, parece um dinheiro emprestado com algum familiar, tudo que ele aprendeu com esses mais de 100 livros, ele colocou para ação, e hoje ele virou um microempresário, ele tem vários traders de mini pizza espalhados pela uma cidade do Rio de Janeiro, e ele, se for para juntar 3 salários aqui, só para começar, ele ganha muito mais do que nós 3 juntos. Então, assim, a gente percebe quão importante é essa questão da leitura. Questão de biblioteca na unidade, isso, né, acontece, os meninos costumam ler livro, como que é isso? Quer falar, Felipe? Então, a gente lá na unidade tem um projeto na biblioteca, inclusive com excelentes livros, e, assim, de iniciativa de um próprio sócio do Cango, que ele conversando com a gente, tá, com a equipe técnica dele, ele mencionou isso, que ele teria interesse de fazer parte desse projeto. Aí, com o apoio de um agente, entendeu, que trabalha lá também com a gente, e aí eles deram andamento, entendeu? Aí toda semana eles pegam livros, entendeu? Aí tem uma oficina de leitura que eles debatem aquele livro que eles pegaram, entendeu? Como o meu colega Felipe falou, foi importante porque a iniciativa partiu do adolescente e, através da equipe técnica, juntamente com todo o setor responsável, acolheu essa ideia e criou-se um monitor da biblioteca, onde tem um controle de entrada e retirada de livros. Inclusive, esse adolescente não se encontra lá, mas já tem outro lugar dele, porque o pedido também é grande, né? Foi uma boa ideia que deu certo. E graças a Deus está dando certo até hoje. A troca de livro, tudinho. E nós estamos agarrados nessa ideia. Foi excelente. Muito bom. Geralmente o adolescente gosta, né? Faz parte da faixa etária deles também, né? A questão de leitura, ler um gibi, né? História em quadrinhos, ou botar algo nesse sentido assim. Geralmente, qual é a temática que os adolescentes eles pegam dentro da biblioteca? O que eles costumam ler, assim? A Cabana é um dos livros bem assim solicitado, entre outros, né?
a Cabana, tem, assim, que eu não fico muito lá, mas já acompanhei esse Cabana. Tem outros autores lá que estão, assim, gostando muito. Até aquele, esqueci o nome do autor agora, me fugiu. Ele, Coelho, ele também foi lá, tem acompanhado sobre Paulo isso. Coelho. Tudo. Paulo Coelho, entendeu? Então, assim, é diversos, né? Eles ficam lá. A questão do gibi, pelo contrário, eles não estão pegando mais gibi, não pegam gibi, pegam os livros para ler, para eles lerem. É super interessante a iniciativa da questão desse projeto da biblioteca, que desperta o saber do conhecimento. E o senhor está No colocando aqui começo, Nicholas Sparks. Nicholas Nicholas Sparks, Sparks lá, é um autor? isso, é um autor. Isso que o Genei comentou, assim, chega a ser engraçado. No começo, eles só queriam ver livros com animações, né, com figurinhas, assim, gibis. E hoje não, hoje autoajuda, eles procuram bastante literatura, assim, literatura fantástica também, entendeu? Até romance. Muitos até usam alguns trechos do livro para mandar carta para o familiar, entendeu? Chega a ser engraçado isso. Essa procura que eles... essa evolução, né, que eles tiveram com a leitura. E eles leem, costumam debater sobre esses livros, assim, em conjunto? Vocês também auxiliam de alguma forma? Como que é isso daí? Tem um encontro, é marcada a jornada, um encontro com a equipe técnica, onde participa os adolescentes nesse debate sobre a questão dos livros. Quer dizer, cada um fala o livro que deu e na presença de um técnico e de um agente, né, também, controle e tudo lá que controla essa parte na biblioteca. Muito bom. O pessoal está comentando aqui, a Rosângela disse que eles costumam pegar muito livro de autoajuda, né, que é importante também, né? Nós precisamos, principalmente eles estarem privados de liberdade, né, partir dessa preocupação com a saúde mental é muito importante. Então, que bom que eles estão partindo, né, dessa ideia e desse entendimento. Tem um comentário da Priscila aqui também. Lembra do projeto de leitura? Que eles liam os livros, depois eu passava o filme, sim, a gente lembra, e eles faziam uma comparação entre os dois. No final, todos entendiam que a leitura era mais rica de informação do que os filmes. Isso aí. Não, e a leitura abre portas, abre caminhos inimagináveis para a nossa vida, de uma forma geral, seja pessoal, como eles têm, né, buscado pegar esses livros de autoajuda, seja até para a forma profissional. Né? Graças a Deus, eu posso falar sobre isso, o que eu estou vivendo no momento. Tem esse caso também, que eu citei, né, do presidiário, e vocês também podem falar. Janei também pode falar sobre isso, sobre esse aspecto aí da leitura, como que modifica, né, a nossa vida de uma forma geral. Quer falar sobre isso, Janei? Sobre a vida, enquanto com certeza, você fala né? aí, enquanto você fala, já tem uma perguntinha aqui. Vai comentando que eu vou ler uma pergunta que chegou aqui na nossa caixinha. Eu tiro por mim, né? Eu nunca gostei muito de estudar, né? Fui muito, assim, incentivado pela minha mentora, minha mãe de criação, né? Por ter passado um tempo morando numa instituição, depois comecei a trabalhar lá, graças a Deus, muitos anos, né? E eu nunca fui, ela sempre incentivando, estudar. Graças a Deus, hoje eu peguei o gosto. Então, quando você tem uma pessoa para incentivar, no meu caso, que foi a minha mentora e minha mãe de criação, a dona Eliane, ela abriu o caminho, né? Porque, você imagine, eu era preguiçosa beça, né? E eu cheguei a morar nessa instituição, né? E dessa instituição eu consegui alcançar, através dos livros, né, conhecimento, hoje alguma coisa, né? Que eu possa me sustentar e sustentar minha família. Então, essa estadia minha morando nessa instituição foi excelente. E agradeço a ela, né, a todos os companheiros de lá do Instituto de Menores lá, que sempre nos ajudou lá, me incentivou, onde eu morei e trabalhei. E hoje eu estou aí contando um pouco a minha história, né? Entendeu? Não posso falar muito que eu choro, então não posso falar muito não. Tô tímido. Meu Deus. Mas depois você vai falar mais pra gente, tá? Você tem uma bagagem histórica gigante, a gente tem que compartilhar. Sobre essa questão da leitura que a Priscila traz, é importante também a gente poder falar da participação dos agentes também. Fala um pouquinho, pessoal, que tem uma separação. Tem vários grupos de profissionais que são responsáveis por algumas atividades. Porque vocês começaram falando que há uma parceria dos agentes com outras categorias. Então, vocês falaram, por exemplo, da escola, né?
Fábio deixa uma pergunta ali, que depois eu vou estar passando para vocês. Mas fala assim, falou também que tem os agentes, como é que se chama esses agentes que despertam os adolescentes? Logo que fazem o encontro, como ele falou, como é que vocês se dividem? Tem alguns projetos que alguns agentes também são responsáveis, porque geralmente acham que a equipe técnica que é a cabeça de tudo, mas não, os agentes também contribuem de muitas formas. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Primeiro, pode falar. Então, esses agentes são chamados de agente de referência. Os agentes que ficam mais, assim, lado a lado com os adolescentes, né? Que é a primeira pessoa, né, que eles procuram, entendeu? E nos projetos também tem uns agentes que ficam de frente lá, que tem mais, assim, alguns têm mais facilidade com tecnologia, assim, com alguma coisa na informática, aí ajuda, entendeu? Quem tem mais facilidade com leitura, aí fica na biblioteca, entendeu? E projetos assim? Sim. Como o Felipe falou, nós temos lá vários projetos, vai depender da aptidão daquele agente, a adaptação dele lá, porque não adianta colocar um agente que não dá certo ali. Então, muitas vezes, a referência de cada oficina fica ali para orientar, seja no curso online, seja na biblioteca, seja no projeto também da saúde, seja no projeto Semear, Florescer. Então, assim, procura colocar um cada ali. Lembrando que essa parceria também é feita com os técnicos, entendeu? É muito ótima essa parceria, porque dá para eles falar, não, olha, eu acho que isso aqui poderia melhorar um pouquinho. Então, muitas vezes, há essa entronização na escuta, não há vaidade, questão de vaidade. Muito bom, isso é importantíssimo. Vocês citaram alguns projetos, Florescer e projeto voltado para a saúde. Explica para a gente um pouquinho como que esses dois projetos que a gente socioeducativo está encabeçado também. E quem são esses profissionais, será? E pelo projeto Semear. Do projeto. Pelo projeto Florescer Semear, é uma horta que existe lá, onde os adolescentes desenvolvem lá, e assim, muitos gostam, por quê? É um contato com a natureza, um contato tudo orgânico, e eles gostam realmente daquele projeto, que é um tempo que eles saem, o alojamento ajudam a fazer aquilo lá, para eles inspirarem um pouco, pensarem também, né? E a questão do Florescer é o plantio de flores em volta da unidade e tudo. São realmente projetos que têm uma grande demanda que eles adoram. E, assim, tem sido um sucesso, graças a Deus, essa questão desses projetos. Que bom. E esse da saúde, no caso, assim, como lá tem os adolescentes que têm a medicação prescrita, esses remédios, eles são entregues às moradias em envelopinhos de papel. Aí tiveram essa ideia de pegar um adolescente para estar responsável para estar fazendo essas embalagenzinhas, entendeu? Para estar levando a medicação até eles. É um senso total de responsabilidade, né? Colocar os meninos para levar o medicamento, colocar os adolescentes também, né, para poder fazer essas atividades. Que interessante que a atividade da horta também relaciona-se um pouquinho até a profissionalização, né, Geneu? Será que eu estou exagerando um pouco? Será que desperta essa questão? Com certeza. Desperta sim, porque muitos chegam lá, às vezes não conhecem, né? E passa a entender que aquela horta, uma cebolinha, uma salsinha, eles podem fazer aquele projeto na própria casa deles, aquele alimento sustentável para a família deles. Um pedacinho de terra pode plantar várias coisas, economizar até financeiramente para a família deles. Muito, muito bom. Parabéns, meninos. Parabéns aí pela iniciativa, parabéns também, né, à unidade, né, o local onde vocês trabalham, que tem, né, essa sensibilidade com essa questão. Vamos ver aqui a nossa caixinha de perguntas aqui. Tem duas perguntas aqui que o Fábio deixou para a gente. A primeira, vamos falar um pouquinho sobre o aspecto educacional. A gente falou um pouquinho sobre a questão da escola. O Fábio queria saber o seguinte, que se as salas de aula, elas funcionam dentro do quadro institucional ou fora do espaço institucional. Se é dentro da unidade ou se é fora da unidade. É dentro da unidade. Nós trabalhamos dentro da unidade. O espaço pedagógico. É separado das moradias deles.
É um espaço separado, tudinho, dentro da própria unidade. Então tem um espaço ali, né, específico, né, para eles, né, Isso. terem as atividades, Específico. as oficinas também, é importante falar que é tudo Também. dentro da unidade, né? Tudo dentro da unidade. Isso aí, tudo um espaço próprio. E a biblioteca também se encontra nesse espaço pedagógico aí. O laboratório de informática, entendeu? Muito legal. Tudo dentro, então, ali Nesse daquele ambiente. ambiente. O adolescente não precisa sair para fazer, é tudo mesmo dentro do, né, do próprio espaço. Uma outra pergunta também que o Fagner traz tem a ver até com a nossa pauta, né? Ele disse o seguinte aqui: se existe dentro do espaço institucional a inserção de algum apoio religioso. Querem falar sobre isso? Quer falar, Felipe? Então, hoje, por esse motivo da pandemia, entendeu? A gente não está tendo mais aquela rotina que tinha antes, de toda semana estar um grupo religioso indo até a unidade, entendeu? Aí, na maioria das vezes, está ficando os agentes mesmo tá tendo esse momento religioso com o sócio educando. No espaço pedagógico, nós temos lá o nosso colega lá, que ele espontaneamente, né, leva a palavra de Deus para eles, antes de começar as aulas, né, porque quem pede são os adolescentes, e eles gostam muito dessas palavras, entendeu? O nosso colega Rogerinho, ele é bom nisso, eu, sinceramente, dou os parabéns a ele, gosto de falar nomes, né, eu não tenho nenhum problema com isso, depois eu falo que eu citei ele, e assim, é um trabalho muito legal, que eu nunca tinha visto em lugar nenhum, o que ele fazia, que ele fez, né. Inclusive, os próprios sócios do canto já ficam esperando, entendeu? Esse momento dele antes da aula. Entendeu? Já pedem a palavra, ele já criou essa rotina. Que bonito, né, gente? O trabalho de vocês é tão fofinho, tão bonitinho. É porque eu acho tão engraçado que ninguém imagina. As pessoas não imaginam. A figura do agente socioeducativo é repressão, é bater. Eu ouvi isso das famílias, né, de uma certa forma. Mas é o que pensam, mas a realidade em si não é essa. Olha a parceria que vocês têm, né, com as equipes e olha, enfim, vocês vão falar depois da relação de vocês também com o adolescente. Uma outra questão também, falar sobre a questão da espiritualidade, a equipe técnica também tem um projeto que eles fazem, né? Querem falar um pouco sobre isso, assim, porque tem os agentes, né, com essa questão, né, o profissional, ele é espiritualista, ele é religioso, ele gosta de levar a palavra de Deus, mas também tem um projeto da própria instituição também, né? É uma pergunta também que o Fagner deixa, voltado para a questão da religiosidade. O que vocês têm para falar sobre isso, assim, sobre a equipe? Bom, realmente é um trabalho que todos fazem. Lá é aberto nessa questão a todos. Todos estão espontaneamente para falar, seja de qualquer religião. Entendeu? Então, assim, esse trabalho é feito, por quê? Porque não existe, eu só posso falar religião tal. Não. Lá é aberto para eles lá, desde que respeitem a crença de cada um. É assim que a unidade trabalha e é assim que os técnicos, como os agentes, trabalham. O respeito pela religião um do outro para se manter unido. Temos que respeitar a religião um do outro. E lá, até na jornada, né, pedagógica, tem um certo dia da semana que tem essa oficina de espiritualidade. E lá não se fala em religião, né? Falam da espiritualidade em geral. Tem aqui a Antony Thiago, quer saber o seguinte: quando vocês vão falar mais da realidade? Estamos falando da realidade, ué. Anthony, a gente vai devolver a sua pergunta com uma outra pergunta. Qual realidade você quer que os meninos falem? Aí a gente vai ter uma noção melhor do que você está querendo saber. E a gente tem o Fagner falando aqui em relação que é interessante que é uma forma de sociabilidade com os usuários. Muito bom. E a questão da espiritualidade também, falando acerca dos temas também que voltaram a valores humanos, né? Questão de paz, amor, né? Solidariedade, dentre outras questões também que são trabalhadas, né, com os adolescentes nesses espaços e que os agentes socioeducativos também participam. Que eu me lembro muito bem, né, eu fiz parte, né, do corpo técnico e todas as atividades, os agentes, eles estão presentes.
As atividades dos agentes, eles participam das atividades. Por isso que a gente fala que eles fazem além daquilo que está meramente dado. Além daquilo que deveria ser, entre aspas, uma segurança. Mas não é somente segurança, é pedagogia também. Então, a realidade é essa. Esse é o trabalho dessa categoria profissional do sul do estado do Espírito Santo, que está aqui neste momento. E para falar um pouquinho mais de vocês, vamos lá. Na relação com a equipe técnica. Vimos há 2 semanas atrás, com a live, né, com o psicólogo Sérgio, ele falou que existe uma pedagogia institucional, né, baseada na questão de módulos, né? Quanto mais o adolescente ele vai cumprindo algumas regras, algumas normas institucionais, tendo bom comportamento, dentre outras questões, eles vão ganhando alguns benefícios. E tem uma avaliação também para que isso aconteça. De que forma o agente socioeducativo ele contribui para isso, para essa relação, para essa decisão da equipe técnica, nesse sentido? Pode falar, filho. Tem que estar ali de frente ali. Então, assim, eu vou falar por baixo, né? Assim, a gente ajuda avaliando, olhando como que está sendo o período daquele adolescente, entendeu? E a gente que fica ali no espaço pedagógico, como que está sendo o comportamento dele lá no espaço pedagógico, entendeu? Como o meu colega Felipe falou. Como o meu colega Felipe falou, né? Essa avaliação se dá em parceria de todos os agentes para ser avaliado. Todos os agentes participam e tudo. No caso, nós que somos lotados no espaço pedagógico, também participamos também dessa avaliação. Então, assim, não é só o espaço pedagógico, mas também onde eles vivem tudo. Para notar. E a questão do módulo, é importante essa avaliação até para ele ir para um projeto. E para o projeto, precisa ter essa avaliação também. Então, a equipe técnica, isso quer dizer que não toma nenhuma decisão, né, a princípio, né, de benefício, de projeto, qualquer outra questão que seja, sem ouvir vocês. É uma opinião em conjunto. Conjunto, isso aí, com todos, por quê? Para o bem do adolescente. E uma opinião em conjunto não somente para a questão da segurança, que é o que todo mundo acha, que é só segurança. Não. O agente socioeducativo, ele também contribui nesse processo de crescimento, de desenvolvimento do adolescente dentro do espaço. É isso? Ou é um exagero nosso? É isso que a gente está entendendo até agora. Aí, dá para repetir? Porque parece que entrou uma referência. É isso. Vocês dois estão usando fone de ouvido, né? Sim, sim. Na primeira live também. Ligada. Na nossa primeira live também tinha alguma questão de interferência. Uhum. Mas como o meu colega aqui falou, é isso mesmo, uma parceria importante para a questão da avaliação do adolescente. Então os agentes, eles também fazem parte dessa avaliação, seja o referência, que fica com eles na moradia, seja o referência do espaço pedagógico em geral. Então é uma parceria muito interessante nessa questão. No dia da avaliação, o próprio agente ele pode participar do espaço pedagógico, dar avaliação lá junto à equipe técnica. Inclusive, a equipe técnica já nos convida, vai ter avaliação, o Bertano pode ir, aí ou vai ele, ou vai o outro, né? Então, deu muito certo essa parceria, está dando muito certo essa parceria. Ok. Meninos, e quando tem alguma situação de alteração de comportamento do adolescente, como que o agente socioeducativo ele age? No sentido assim, né, a gente parar para pensar, o adolescente, né, no espaço, naturalmente, né, a convivência pode não ser muito harmoniosa, no sentido, né, de uma agressão verbal, ou quem sabe até, né, de uma agressão física, algo nesse sentido. Qual que é a principal arma que o agente socioeducativo ele utiliza nesse tipo de situação? Bom, primeiro a gente tem que ter palavra, para começar. Então, muitas vezes, quando o adolescente desce das moradias, porque você já está lá todo dia, você percebe que aquele adolescente não está legal. Então, você faz um contato com a equipe técnica
para conversar com ele. O primeiro, você tem o primeiro contato, junto com a gente, conversamos o que houve. Pedimos a equipe técnica, o psicólogo, o assistente social para comparecer naquele espaço pedagógico, para atender ele, saber o motivo. Às vezes pode ser uma ligação ruim, pode ser também, de uma hora teve um pequeno atrito, não estava legal. Então, vem a equipe técnica que atende esse adolescente lá. Lembrando que esse atendimento ocorre naquele espaço pedagógico, comunicamos a pedagoga, ele é responsável também, né, daquele espaço que tem que ser comunicado, e encaminhar esse adolescente para o atendimento psicológico, social. E uma ligação do dia pode acabar virando a cabeça do adolescente. Então, nós trabalhamos dessa forma. Quer falar alguma coisa, meu colega Felipe? Não, é isso aí. Concordo com isso que você falou. E assim, como a gente está ali todos os dias, a gente já conhece como que é, né, a personalidade daquele adolescente. Às vezes ele é muito risonho, chega lá, tá muito sério, entendeu? Chateado. Aí a gente observa aquilo ali, entendeu? E na conversa a gente consegue saber o que está acontecendo, o que aconteceu e passa para a equipe. E na ausência da equipe técnica, por exemplo, final de semana, assim, feriado, como que vocês procedem? Bom, eu não posso, assim, vou te responder da seguinte forma. Para isso, tem uma referência da moradia, onde ele mora, vai conversar com ele. Chama também, tem um coordenador do plantão no dia e o 01. Então, conversam com ele, entendeu? Para ver qual é a melhor maneira de sanar aquele acontecimento ali. E há uma parceria maior, tem alguma coordenação? Como que é isso? Ou não? Nem precisa, vocês mesmos já resolvem a situação, a questão? É tudo na base do diálogo mesmo? Ou tem alguma situação que vocês identificam que não? Tem que ser uma situação, por exemplo, de restrição de atividades? Como que é isso? Bom, quando tem alguma situação específica? Sim. Sim. Primeiro passo é saber o que houve com o adolescente. O segundo passo, novamente, é a equipe técnica, que é nossos apoios lá. Um precisa do outro para complementar um ao outro. Sem essa parceria não adianta. De repente eu converso com ele não quer se abrir comigo, mas acaba se abrindo com o próprio técnico que o atende, que sabe melhor do que o agente o que está acontecendo. Sim, falar uma coisa? entendi. Filho? Não, é isso aí. Então, no primeiro momento, então, vocês conversam, vocês querem dizer que vocês dialogam o tempo todo. Em alguma situação específica, vocês passam para a equipe, outras questões não. Vocês, de uma forma geral, enquanto categoria, resolvem, é isso? Isso. Se deu para resolver ali naquele espaço pedagógico, ou o lugar que nós tivemos, ótimo. Mas mesmo assim, comunicamos o técnico o que houve, para ele ficar ciente do fato também. Mesmo conseguindo resolver, sanar aquele problema, nós temos que conversar com a equipe técnica, avisar, olha, atender o Bertano, se o não estava assim legal, e a equipe técnica depois atende ele, mesmo resolvendo ali naquele momento. Ok. Tem uma sugestão aqui de pauta que a gente recebeu aqui do Ciro. Ele disse o seguinte, para tirar a dúvida de algumas pessoas em relação, né, ao fazer profissional do agente socioeducativo, ele gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre a fiscalização por parte oficiais. A fiscalização que vocês fazem, eu não sei se eu interpretei direito essa pergunta, mas seria no sentido também da questão da segurança? Seria isso, talvez? Relacionado a algum procedimento de revista, algo nesse sentido? Sim. Será que eu entendi de maneira correta? Quer falar, Machado? Não, eu não... Você poderia repetir que falhou na hora que eu não entendi direito a pergunta? Você está me ouvindo bem? Sim, agora sim. Então, o Ciro, ele disse o seguinte, para poder tirar, né, mais a dúvida das pessoas em relação, né, ao trabalho dos agentes socioeducativos, ele queria que vocês falassem um pouco mais sobre a fiscalização por parte oficiais. Né? No caso, a fiscalização que vocês fazem, né, questão de vistoria, dentre outras coisas. Falar, Felipe? Então, assim, eu não entendi muito bem essa pergunta. Mas, assim, em questão das revistas, entendeu? De como é feita as revistas, no caso? Vamos falar, bom, foi o que a gente interpretou. Peraí, que tem mais uma... Ele diz o seguinte, por parte dos juízes e Ministério Público. Eu acho que isso talvez não cabe a gente comentar sobre isso, não. A não ser que vocês queiram falar algo nesse sentido.
Tem alguma coisa que vocês fazem parte quanto agentes socioeducativos? Não. Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Eu tinha entendido em relação à revista, né, Eu procedimento também, e tal, questão da segurança, né? Entendi. Mas fala um pouquinho sobre isso, sobre a questão da revista que vocês fazem de vez em quando. Acho que é importante também, porque a gente tem um comentário aqui embaixo, do mesmo que tinha falado, né, que é o Antônio Thiago, que ele tinha falado, nossa, mas fala um pouquinho do trabalho de vocês. A gente está falando do trabalho de vocês. Ele botou o seguinte, a realidade do dia a dia aqui no Ceará, a socioeducação não funciona tão linda desse jeito. Acho que é por isso que ele estava assim, fala um pouco da realidade, mas essa é a realidade. Então, assim, mas vamos falar um pouquinho também para o pessoal sobre a questão da segurança, que é importante também. Sobre a segurança, nós chegamos a fazer uma revista estrutural, né? Que é no ambiente onde vão ser utilizados, na oficina tem que fazer aquela revista estrutural, comunicar o monitoramento, que existe um monitoramento, copiando com o monitoramento, e comunicamos 01, que não houve nenhuma intercorrência. Essa revista tem que acontecer, seja nas moradias, seja em qualquer local que haverá uma oficina. São revista estrutural do local. Cada local tem que ter revista. Antes de começar qualquer coisa, tem que ter essa segurança. E também é feita, assim, em alguns dias da semana, a revista nos alojamentos do adolescente. De olhar nos colchões, se tem alguma coisa. E, assim, os próprios adolescentes fazem a revista antes de ir para qualquer oficina, antes de sair do alojamento. Entendeu? E com a quantidade de adolescentes que aqui no Sul, que a unidade aqui do Sul tem, isso está sendo muito fácil da gente ministrar, entendeu? Então vamos lá, falando um pouquinho da realidade, então, né? A gente falando, aí vocês respondem da forma que vocês quiserem. Nessas revistas já encontrou-se algo inapropriado? É possível encontrar algo inapropriado? Olha, como eu estou ali há muito tempo, entendeu? No começo, né, que foi inaugurada a unidade, a gente já encontrou algumas coisas. Só que isso já tem mais de 5 anos que a gente não tem uma intercorrência assim, entendeu? Nada de relevante assim a gente tem encontrado. Relevante você fala Xuxo, né? Isso, mas assim, mais grave, né? Vamos botar assim. Por exemplo, o adolescente, vamos falar abertamente sem hipocrisia, existem sim, pode pegar, eu não me lembro muito bem, mas pode pegar uma escova de dente, fazer de Xuxo, pode pegar um lápis, caneta, isso é fato, isso é uma realidade, a gente não pode fugir dessa questão. Mas sim, respondendo a pergunta, já foi encontrado, sim. Isso, e essa questão dos lápis, de caneta, a gente já tem uma rotina ali no espaço pedagógico que se o lápis quebra a ponta, o adolescente tem que dar conta daquela ponta e entregar ao agente para ser feito uma nova ponta, entendeu? Então, os próprios adolescentes já têm essa rotina entre eles ali. Às vezes cai, o adolescente não viu, os próprios adolescentes ajudam o outro a procurar aquela ponta e acha e entrega a gente. E antes de voltar para a moradia, é feita a revista também nos adolescentes para não acontecer nada, de não levarem nada lá para a moradia. Eu vou aproveitar e vou ajudar vocês até a responder isso daí, falando um pouquinho sobre uma questão que eu mesma vivenciei. Eu trabalhei, né, um tempo na unidade, né, onde vocês trabalham, fiquei mais ou menos uns 3 anos fora. Quando eu voltei, eu tomei um susto. Um susto que o próprio colega aí deve estar tomando também, no sentido de, tinha quase 1 ano e não tinha nenhuma CAD. O que é CAD? Comissão de Avaliação Disciplinar. Quando o adolescente, ele tem alguma conduta gravosa dentro daquele espaço. O que seria uma conduta grave? Agressão. Acontece agressão dentro do espaço? Claro que acontece. Vamos falar abertamente sem hipocrisia. Acontece. Convivência de adolescentes, vão se agredir? Claro que vai. A gente era adolescente. Quantas puxaram de cabelo eu já levei na minha adolescência? E eu já puxei cabelo. Isso de pessoas que eu conhecia, adolescentes que eu conhecia. Imagina quem você não conhece. E vocês têm dentro do espaço ali, adolescente de várias culturas diferentes. Então, vai acontecer agressão? Vai acontecer sim. Normal em todo o sistema socioeducativo. Bater na porta do alojamento, fuga. Fuga, adolescente foge da unidade socioeducativa. Isso é um fato.
foge da prisão, foge de qualquer lugar. Então, assim, quando eu retornei, tinha quase um ano que não tinha nenhuma questão dessa. Um ano. Isso, para mim, foi um susto muito grande. Então, assim, realmente, os meninos estão falando, né, que com o tempo houve todo um amadurecimento em relação a essa instituição, isso é verdade, realmente houve. E aí a gente tem uma pergunta aqui do mesmo colega que diz o seguinte: e quando o adolescente desrespeita um sócio-educador, o que acontece? Quando eles desrespeitam vocês, ou alguém da equipe também, mas quem está mais na linha de frente são vocês, agentes socioeducativos. O que acontece? Você quer falar, Felipe? Pode responder. E aí, Quando acontece coisa, isso, quando acontece um adolescente desrespeitar, tiramos ele, conversamos sobre aquele fato, qual é o motivo que se deu aquilo ali. Nessa conversa, lembrando que a participação do técnico também ocorre, assim como também Genei, vamos falar de subgerente. vocês? Genei, vamos falar de vocês. Oi. Vamos botar Mas eu tô agente falando socioeducativo não. aqui. Mas aí, para mim fazer isso, eu preciso também que o técnico participe. Não adianta fazer uma coisa, conversar. Então, a primeira conversa e o técnico também tem que participar. Não adianta eu falar só eu, porque eu também não posso. Eu tenho que passar para o técnico. Então, assim, ele respeitou, ele encaminhado. Eu falo pelo seguinte: o pessoal quer ouvir, quer saber de vocês. O que vocês fazem? Tá, ele é encaminhado para a moradia, é comunicado ao fato e abre-se um relatório. Entendeu? Isso que acontece. Agora, os técnicos têm que tomar ciência também. Sim. Entendeu? É o que eu faço. É um relatório feito. Assim, no primeiro momento a gente conversa, né, com os adolescentes e dependendo da gravidade desse confronto, a gente aloja o adolescente, né? Se ele tiver um pouco alterado, a gente coloca no alojamento e vai até o técnico, entendeu? O coordenador e passa a situação para eles, entendeu? Para tomar as decisões cabíveis ali. Sabe por que eu até te interrompi um pouquinho? Você me desculpa, perdão, senhor Genei. Depois ele vai brincar comigo, a gente já tem intimidade. Pelo seguinte, uma coisa que foi falado, e a gente até conversou sobre isso, uma unidade socioeducativa não funciona sem o agente. Não tem técnico, não tem gerência, não vai funcionar sem vocês. Tem que ter o adolescente e o agente para funcionar. Então, assim, a importância que vocês têm é muito grande. É surreal. Uma unidade socioeducativa não funciona sem vocês. Então, por isso que a gente quer ouvir vocês. Quem são vocês? E a gente tem aqui, ó, olha só, tem aqui Renato Nascimento. Ele diz o seguinte: muito interessante esse bate-papo. Como é que é? É bom que faz ver com outros olhos e perceber o quão fundamental é o papel do agente socioeducativo. Entendeu? Então, assim, vamos começar enfim, tem muitas questões aqui, muitas dúvidas que o pessoal tem, que eu acho que a gente vai ter que fazer uma outra live para poder responder. Vamos falar um pouquinho agora em relação à realidade do preconceito. Em algum momento, vocês sentiram preconceito da família, dos adolescentes com vocês, por conta desse não conhecimento da realidade de vocês, como que é o trabalho de vocês? Porque pelo que vocês têm colocado o tempo todo, a principal arma é o diálogo, né? Mas já sofreram algum preconceito em alguma oportunidade? Então, no início, que eu ingressei no sistema socioeducativo, a gente tinha, sim, uma certa resistência das famílias, entendeu? Eles olhavam para a gente como uma pessoa assim, que estava ali para oprimir o socioeducando. Mas, com o passar do tempo, foi tendo esse amadurecimento, entendeu? E hoje não. Hoje eles já veem que o agente socioeducativo está ali para ajudar e não oprimir eles. Realmente isso aí que o colega Felipe falou. Antigamente, né, qualquer um que trabalhava na infância e juventude era visto como bicho-papão. Hoje já mudou a mentalidade, assim, a família já ainda conversa e tudo. Graças a Deus estamos no caminho certo. Estão, com certeza, e isso daí está bem perceptível. Os adolescentes costumam desabafar com vocês sobre a história de vida deles? Por que eles cometeram um ato infracional, algo nesse sentido?
Vocês sabem as histórias do porquê que os adolescentes estão no espaço? Então, a gente tem uma coisa nossa mesmo de não nem querer saber o que cada adolescente cometeu, assim, o ato infracional deles. Só que com o passado, essa convivência que a gente tem com eles ali, acaba criando um vínculo, né? E eles mesmos acabam se desabafando com a gente, falando, muitas das vezes falam o porquê que eles cometeram aquele ato infracional, entendeu? Realmente acontece em muitos casos, às vezes o adolescente conta o que aconteceu por estar ali, ou conta um pouco da vida dele. E assim, é uma convivência, né? Por trabalhar dia a dia, nós convivemos, então acaba desabafando, né? Eu acho que não é só convivência, não. Acho que você está se menosprezando, eu vou te dar um outro esporro. Isso daí é intimidade, é um vínculo que vocês conseguem ter. As pessoas não sabem que existe um vínculo do agente com o adolescente. Há um vínculo ali. Às vezes acho que é só a equipe. Às vezes um agente socioeducativo tem mais vínculo com o adolescente do que a equipe técnica, por exemplo. Do que uma gerência, por exemplo. Do que outros profissionais que sejam. Vocês que estão na linha de frente. Então, vocês não estão... Não, essa questão... Eu tenho visto, Olivia, todo mundo que me conhece viu como eu era e como que eu sou hoje. Assim, e hoje eu tenho deixado, assim, eu tenho a mente aberta para observando essas coisas. Tem muitos adolescentes ali que não teve uma figura paterna, entendeu? E acaba vendo no agente, né, essa figura, entendeu? Isso que você disse, essa questão desse vínculo, é o que eu tenho visto ali, tenho observado que é o que está acontecendo. Assim, é o que acontece, né, na verdade. Sim. Você começou a falar um pouquinho, Felipe, introduzir um pouquinho no seu amadurecimento. Né? Então vamos falar agora um pouquinho do antes e depois de vocês dois com essa temática, é muito importante, tá? Porque quem conheceu o Felipe, eu não trabalhei com o Felipe desde o início, né? Mas pessoas falam de pessoas. Então eu conheci essa história, meu caro. Só que aí eu queria que você compartilhasse com todo mundo, né? Como que você era antes e como que você é agora. E o que te fez mudar, né? O seu jeito de ser como profissional. Então, vamos lá. Eu vim do sistema prisional. Trabalhei 2 anos lá, entendeu? E assim, eu criei uma imagem daquela pessoa, da pessoa que estava ali no interno, como assim, uma pessoa que não tivesse jeito. E eu saí do sistema prisional e fui direto para o sistema socioeducativo, que é um polo totalmente, né, como o oposto do sistema prisional. E, infelizmente, tanto eu como os amigos que trabalhávamos juntos, saímos com essa imagem, com aquele pensamento do sistema prisional. Entendeu? Eu não deixava, assim, eu olhava para o adolescente, é o preso, é o interno e pronto. Não tinha conversa, não queria saber o que ele tinha feito, não queria saber se ele estava precisando de alguma coisa, entendeu? Mas hoje não, hoje eu tenho amadurecido, tipo assim, tomei bastante sacudida, entendeu? Pra parar e tipo assim, realmente, não é do jeito que eu tô pensando. E hoje eu vejo que se ele tá ali é porque aconteceu alguma coisa na infância dele, que às vezes não teve um apoio familiar, né? Uma estrutura familiar para... Muitas das vezes é adolescente que foi criado por vó e por vários irmãos, entendeu? Não teve aquele apoio da família, entendeu? E acaba levando eles para esse lado, entendeu? E o que às vezes me deixa chateado, que eu até converso com o pessoal, é que o pessoal muitas das pessoas que me conheceu naquela época, olha para mim hoje e, tipo assim, não acredita, entendeu? Tá entendendo? Tipo assim, o Machado fala que mudou, mas não mudou nada. Você tá entendendo? Às vezes até chateia alguns comentários que a gente escuta, até comentei com o Genei esses dias, entendeu? Mas isso aí, a gente está para aprender, né?
Eu posso comentar ou a gente joga para o Genei já fazer o comentário dele? Fala, Genei, fala você. Depois eu vou comentar de vocês. Fala. Eu não tenho nada a comentar, não. Não tenho nada a comentar, não. E você, Genei, sua questão da socioeducação, você queria fazer uma reflexão crítica sobre o que você acredita? Como que tem que ser o trabalho em si? Eu acho que um profissional, ele tem que gostar do que faz. Eu gosto do que eu faço. Entendeu? A crítica sempre vai existir, sempre alguém vai falar, mas realmente, hoje, quem quer ir para a socioeducação tem que gostar do que faz. Não adianta ir para lá. Para mim, quem quer trabalhar nessa área tem que se qualificar, tem que correr atrás, tem que mostrar realmente. Porque se a gente conseguir hoje mostrar que a socioeducação melhorou, é uma oportunidade para podermos inserir esses adolescentes em outra oportunidade, seja na profissionalização, seja em qualquer área que ele for. O que falta muitas das vezes para um adolescente é oportunidade. Olha o meu caso. Eu tive a oportunidade. Pô, olha para mim. Consegui. E aí? Se as pessoas da época do instituto lá não me amparassem, e aí? Então, muitos aí podem falar, criticar, mas se não der oportunidade, não vai. Eu acho que é uma coisinha assim, pequena, que muitas vezes pode ser orientado. Um trabalho bem feito pode se render fruto, correção. Então, assim, eu sou muito feliz ter ter morado no Instituto de Menores, ter trabalhado lá, com esses dois lados, né? Morei lá também, trabalhei lá. Então, assim, foi gratificante essa questão. Então, assim, eu faço as coisas que eu gosto, realmente. Vão me criticar? Vão. Mas e aí? Quantas pessoas aí, igual você acabou de citar, o rapaz lá fez negócio de pastel lá, aquelas coisas lá, pizzas lá. Olha só, eu acho que tem que haver oportunidade. Todo mundo erra na sua vida. Então, eu acredito no que eu faço. Essa é a questão. Pode criticar? Ah, mas você é sonhador. Não, sou realista. Sou realista, tive experiência no sistema prisional, trabalhei no sistema prisional, trabalhei no instituto, trabalhei na casa lá, então eu fui em cada local. Essa é a bandeira que eu defendo na socioeducação. Vão me criticar? Vão. Ah, você é bobo fazer projeto? Vão. Mas é o que eu gosto, não adianta. A crítica vai existir. Eu falo sempre pro Felipe. Às vezes o Felipe fica chateado, Felipe. Pancada nós vamos levar sempre. Você mudou? Mudou. Quem te conhecia antes? Eu não conheci lá a fama dele. Hoje olha só a diferença dele. Consegue se adaptar, sentar em sala de aula, trocar ideia com os meninos, entendeu? Orientar. O que é importante é isso na socioeducação. Não adianta apenas falar assim, eu sou um agente socioeducativo. Tem que falar, eu realmente vou fazer o meu trabalho como agente socioeducativo. Ok. Pessoal, vou falar para vocês dois. Só é criticado quem se movimenta. Eu também já recebi várias críticas, recebo críticas até hoje. Isso é normal. Por quê? Porque a gente se movimenta, a gente faz além daquilo que é meramente dado, a gente realmente acredita no nosso trabalho. Então, a gente vai receber crítica. E, Felipe, meu querido, quem conhece seu coração é quem convive com você. Então, pessoas vão falar de pessoas. É sempre assim. Então, foca na crítica que fazem a você, de quem conhece você, conhece a sua história e convive com você de fato. Porque pessoas sempre vão falar e a gente tem que pegar essas críticas para poder voar. E não para a gente ficar internalizando e trazendo como algo negativo. Só tenho que parabenizar vocês dois. Tem umas duas últimas perguntas aqui para a gente poder fazer. Uma é do mesmo profissional, né? O Anthony. Eu acho que ele está querendo vir para o Espírito Santo. Olha a pergunta dele. Lívia, só um instantinho, deixa eu pegar o meu carregador, que a minha bateria já está indo embora. Tá bom, enquanto isso, o Genei vai responder. Genei, eu acho que o Anthony Thiago está querendo vir para o Espírito Santo. Ele que é do Ceará, porque ele perguntou o seguinte, ele trouxe várias reflexões, né? Várias perguntas. Ele diz o seguinte, o processo de entrada para o sócio-educador aí é concurso ou seleção? É no Espírito Santo, eu sei que você gostou da proposta. Processo seletivo. Mas vai ter um concurso agora, né? Por agora. Vai ter um concurso, isso. Vai ter um concurso. A previsão de ter um concurso, sim. Isso aí. Então, respondi a pergunta dele. Para finalizar, então, né? A gente já está com o nosso tempo já, né? Os 48 minutos do segundo tempo. Opinião de vocês dois sobre a redução da maioridade penal. Genei, você é a favor ou contra? Bom, eu sou contra a redução. Se nós, no Brasil, somos o quarto país do mundo
que mais se encarcera, não resolve o problema, a redução vai resolver o quê? O que se resolve é uma política pública eficiente nas comunidades, uma política pública eficiente nas escolas, em tudo quanto é lugar. Agora, não adianta reduzir para quê? Vai ser uma cortina de fumaça. Não vai resolver nada, não vai resolver problema nenhum. O que se resolve é uma política pública eficiente, aonde eles moram, e a profissionalização. Show. Felipe, rapidamente, porque o Instagram vai nos cortar. Redução da maioridade penal, você é a favor ou contra? Hoje eu sou contra. Eu sou contra porque eu acho que não resolveria o problema. Entendeu? Porque se hoje, com 18, os adolescentes estão com 16, 15, eles estão entrando cometendo esses atos infracionais, abaixando a maioridade penal, reduzindo, né, a maioridade penal, só ia diminuir mais a idade deles para entrar, para cometer os atos infracionais. Ok, belíssima reflexão de vocês. Vou finalizar com um comentário aqui da Sinara Nogueira, né, melhor dizendo, que diz o seguinte: vocês são guerreiros, não duvidem disso. Os que julgam não conhecem a realidade. Isso sirva para todos nós absolutamente, tá? Vou falar uma coisa, valorizem vocês, valorizem. Hoje eu valorizei muito vocês aqui na live, mas eu quero que vocês se valorizem muito mais. Porque, e não só vocês aqui, como todos os agentes socioeducativos do Brasil, do mundo, que seja. Porque uma unidade socioeducativa não funciona sem vocês, tá? Então, vocês são peça fundamental para que a socioeducação aconteça, ok? Meninos, brigadão mesmo, tá? Pela participação, por vocês terem vindo aqui, aceitado esse convite, tá? O Fábio está dizendo que faz, né? Das palavras da Sinara também, as dele, em relação ao trabalho de vocês. E sigamos na luta, sempre acreditando, sempre fazendo a nossa parte, como a gente vê, né, em todos os momentos, né? Redução da maioridade penal não é o caminho, investimento em políticas públicas é o caminho. E vocês, agentes socioeducativos, são maravilhosos e merecem os nossos aplausos, milhões e milhões de aplausos, porque o sistema não funciona sem vocês, ok? Querem falar algumas palavras para finalizar, um minutinho para cada, porque a gente vai ser cortado. Vamos fechar essa live. Fala aí, Felipe. Eu queria te agradecer, Lívia, que isso é uma coisa totalmente nova para mim, entendeu? Que eu estava muito nervoso, igual como você sabe, entendeu? Mas deu tudo certo. Continuei um pouco nervoso, mas consegui concluir, entendeu? Agradeço pela confiança. Agradeço pela confiança e isso aí. Eu te agradeço. O que o Felipe falou, a palavra dele já completa as minhas palavras. Obrigado por tudo. Uma boa noite a todos. Ok, pessoal. Então, muito boa noite a todos. Obrigada a todos que ficaram aqui, puderam ficar até o final. Os demais, né? Tem muita gente que não participa na hora, meninos, mas depois chove de gente, né? Assistindo, visualizações, pessoas comentando. É muito bom e muito legal. E obrigada. Priscila também está dando parabéns. Cláudia Sampaio também está dando parabéns. Então é isso, meninos. Sigamos aí na nossa jornada. Vamos em frente. Um abraço para todo mundo, pessoal. Um abraço, um beijo, tudo. Tchau. Até a próxima live, se Deus quiser. Tchau. Tchauzinho. Vai demorar, tá? Vai nada, vai ser rapidinho. Então cedo não volto. Tchau, tchau.